Nesta videoaula, nós vamos falar um pouco a respeito da representação da informação de forma computacional. Existem algumas perguntas que eu acho interessante serem respondidas nesta aula, como a questão do armazenamento da informação dentro de um computador. Como é que ela ocorre, né? Qual é a diferença entre dados e informações, que são duas coisas que se confundem bastante? E essa questão das palavras e das imagens serem representadas apenas por zeros e uns. Bem, respondendo à primeira pergunta, né? Como podemos armazenar informações nos computadores, né? A palavra computador, ela tem a origem do latim computare, certo? Que significa calcular ou adicionar. Mas os computadores são hoje mais do que apenas uma gigante calculadora, certo? Elas não servem apenas para fazerem cálculos, certo? Elas devem ser uma biblioteca, ajudar-nos a escrever, encontrar informações, até mesmo reproduzir, como músicas e filmes, certo? Então, como eles armazenam toda essa informação? Acredite ou não, o computador ele usa apenas dois elementos, que são apenas os zeros e os uns, certo? Através de zeros e uns, ele consegue fazer todo o armazenamento de qualquer informação que chega para ele. Bem, estamos aí com a nossa segunda pergunta, né? Quais são a diferença entre dado e informação, certo? Os dados, eles são a matéria-prima, certo? Eles são os números com os quais os computadores trabalham. Já a questão da informação, quando nós temos um conjunto de dados, que formam, no caso, palavras, números ou fotos, aí sim nós temos a informação, certo? Então, o computador ele transforma seus dados em informação através de palavras, números e fotos, que você e eu podemos compreender. Já os dados, a gente não consegue obter alguma informação ou fazer a compreensão apenas observando os dados, certo? A partir do momento que o conjunto de dados se torna informação, aí sim é que nós podemos fazer a compreensão daquilo que está lá no computador. Por fim, estamos com a nossa última pergunta, que é a nossa terceira pergunta: como os números, letras, palavras e imagens podem ser convertidos em zeros e uns? Bem, para responder essa pergunta, vocês vão precisar assistir às nossas próximas aulas, certo? Porque aí nós vamos falar como é que os números se transformam em zeros e uns, como é que as imagens se transformam em conjuntos de zeros e uns, certo? Porque o computador ele só recebe uma linguagem, certo? Ele só recebe apenas 2 bits, que são o 0 e o 1, e através disso ele consegue fazer as representações de imagens, de textos, de músicas, e aí acompanhando nossas próximas aulas, vocês vão ver a importância de tudo isso e vão conseguir compreender a resposta dessa pergunta. Nas próximas aulas, nós vamos falar da representação da informação dentro do computador. Então, vamos falar um pouco a respeito dos números binários, das representações das imagens, da compressão de textos e da detecção e correção de erros dentro do computador. Bem, até a próxima aula. Tchau, tchau!